Então, na Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, é aquele que diz tanto o princípio que inclui, do ponto de vista ambiental, que inclui os animais, a proteção dos animais e também do meio ambiente, como fauna, flora. Mas o finalzinho dele foi inserida ali a regra da proibição da crueldade contra os animais. É ali que foi positivado e que a gente pode dizer que, opa, ali tá... E todas as outras leis precisam, pela hierarquia de leis, precisam respeitar a Constituição Federal. Então, todas as leis federais, estaduais, todas as demais, elas precisam seguir e respeitar esse artigo da Constituição, que é a proibição da crueldade com os animais. Ou seja, é olhar para os animais, é aí que entra o direito animal, que é olhar para os animais com um fim em si mesmo. Eles não importa a questão do equilíbrio ecológico, dessa pegada que é do direito ambiental, né? Que sempre foi visto. Os animais, eles eram protegidos, mas dentro do cenário ambiental. Agora, não que seja algo totalmente contra, mas a linguagem do direito ambiental e do direito animal, elas têm uma correlação. E o ponto dela é justamente ver os animais por si só. Então, não importa o fim, se seria para nós humanos, os animais não humanos. Então, o direito animal, ele protege os animais não humanos. É com essa perspectiva. E que é novo, sim, mas a gente já tem positivado várias leis, demandas, código estadual, com essa perspectiva. Então, dá para falar que o Brasil é um dos países também pioneiros na proteção do direito dos animais, não só pelas ações impetradas, né, ajuizadas aí, mas o próprio posicionamento da Suprema Corte em relação a isso começou acho que bem importante, que teve um marco no Brasil, foi na DIN da vaquejada, onde o ministro Barroso deu uma aula de direito animal naquele voto dele e foi proibido já a farra do boi, quando começou em Santa Catarina, que intrinsecamente é uma atividade que envolve crueldade com os animais, assim como várias outras atividades, né, que o ser humano pratica, mas algumas delas já foi declarado inconstitucional. A vaquejada é uma delas. Por consequência, o rodeio entraria aí também, né? Mas ainda não é. A farra do boi, que mais? A atração, acho que um passo que dá para fazer um paralelo aqui seria as carroças, né? Os animais, os cavalos usados para atração animal, onde hoje em dia já é proibido, mas os municípios, os estados ainda vêm nessa adaptação, né? E que quando começou, ou até um pouquinho antes, vamos voltar ainda mais, antes de falar das carroças, quando os carros surgiram, né? E aí as carroças começaram a deixar de surgir. Antes as pessoas viam aquilo como uma necessidade, que era uma forma de se locomover, né? Os veículos, né? Já que não tinham. E aí, com os carros, isso foi mudando. Então, acho que a gente precisa sempre estar com um olhar de o que é possível melhorar na sociedade para a gente ter uma sociedade mais justa, mais compassiva, mais sustentável, porque não tem um planeta B, né? Embora a gente tenha vários argumentos aqui, nossa, mas pela minha saúde é melhor eu ter uma alimentação vegana. Ah, mas pelo meio ambiente é melhor eu ter uma alimentação vegana, porque é mais sustentável. Se a gente pensa pelos animais, eu vou levantar a plaquinha da bandeira ética, né? Pela questão da compaixão pelos animais e para considerar mesmo o animal por si só. Inclusive, a Declaração de Cambridge de 2002 já declarou isso. Cientistas declararam já há mais de 10 anos que os animais, eles são seres conscientes e sencientes. Eles sentem, além de serem conscientes, eles sentem dor, entendeu? Então, eles precisam ser considerados, incluindo polvos nessa declaração. Então, a gente precisa estar com um olhar de, opa, o que dá para melhorar, né? Porque não tem planeta B. Não faz a menor diferença se eu morrer, o mundo vai continuar existindo, a natureza vai continuar existindo, mas
vai acabar recursos, vai acabar alimentos. E aí, o que vai ficar? Por isso que a gente precisa, né, pensar e a gente fala, o futuro é vegano. E a gente achava que, o futuro vai demorar mais, o futuro é vegano, parecia uma coisa assim, mais distante. Eu lembro quando eu virei vegana, parecia, meu Deus, ok, a gente entende que as pessoas têm um tempo, porque é uma questão cultural, porém, os animais não têm esse tempo. A gente precisa fazer com que esse futuro chegue logo. Porque enquanto a gente está aqui conversando, num piscar de olhos, os animais estão sendo abatidos. Milhares e milhares. Sem falar dos aquáticos, naqueles números. São estarrecedores os dados. Então, a gente precisa mudar isso. E quem vai salvar o mundo não são nós veganos. São os não veganos. Quem vai salvar e poupar os animais da crueldade é justamente os não veganos, os não vegetarianos, né? Fazendo as escolhas diárias. E não é uma coisa assim, muito difícil. Ela é mais fácil do que as pessoas imaginam, né? Então, dá para começar pela campanha Segunda Sem Carne, na SBB a gente tem, uma das campanhas é essa. Então, escolher um dia da semana, geralmente a segunda-feira é o dia considerado os dias dos recomeços, né? Então, vou começar a academia na segunda, vou começar a dieta na segunda. Então, a Segunda Sem Carne, ela vem com esse propósito de convidar a substituir a carne por produtos vegetais. E aí, aumentando. Começa um dia, aumenta para 2, e assim vai. E era isso, mas a pergunta acho que era sobre direito animal, né? Sim. Eu vou falando e a gente vai mudando de assunto. Patrícia, eu tenho uma pergunta para você, mas aí a Carla pode responder também, né? Pode complementar. É uma coisa bem simples. Quando a gente fala de bem-estar animal, né? Não eu acho que para grande parte da população é cuidar, é botar no colo, né? Mimar. Não é isso. Qual é a definição de bem-estar animal? Não é, né? Aí tem aquela coisa assim clássica que eu já vi também, que é assim, fazer um abate o mais humanizado. Vai morrer, o coitado. Um abate humanitário. Humanitário, né? Aquela coisa assim. Mas vai morrer o animalzinho do mesmo jeito. Isso é humanitário, isso é humano, né? Eu diria que humanos matam. Sim. Matam e faz coisa pior. E aí, então qual é a definição? Né? Como que a gente pode definir de uma forma bem simples o bem-estar animal? Eu acho que de bem-estar eu vou deixar para a doutora Carla, porque eu não quero cometer nenhuma impropriedade técnica. Eu acho que seria melhor, né, Carla? Eu acho que, acredito que seja... Eu posso ajudar. Acho que você não cometeria nenhuma impropriedade, mas eu posso ajudar, porque, na verdade, essa é a minha área de atuação principal, né? Então, assim, com a Labea, né? Com o Laboratório de Bem-Estar Animal, isso mesmo. Então, primeira coisa que é importante a gente diferenciar bem-estar animal como ciência de uma corrente filosófica que é o bem-estarismo. E como os nomes são muito parecidos, isso no Brasil está uma confusão, assim, né? Então, bem-estar animal é uma ciência que tenta entender como os animais se sentem nas situações em que eles se encontram, as mais diversas, e o que pode ser feito para melhorar isso, né? Bem-estarismo é uma corrente aí que vem se fortalecendo, que achar que está tudo bem, desde que a gente dê o melhor possível para o animal, mas a gente não deveria questionar a produção animal, não deveria questionar o uso de animais em testes, nada disso. Tem só que fazer ele viver o melhor possível ali, tá bom. Então, essa é uma corrente filosófica. Enquanto que bem-estar é uma ciência que produz conhecimento para subsidiar as correntes filosóficas que queiram se utilizar de uma base científica nos seus argumentos, tá? Então, a ciência do bem-estar animal, como eu falei, ela visa entender como os animais se sentem. Como que a gente pode entender como os animais se sentem, né? Existem vários itens que compõem, daí, falando um termo um pouco mais técnico, o diagnóstico de bem-estar de um indivíduo. Porque pode ser um animal, pode ser um ser humano, né? Aí as pessoas falam assim, mas os animais não falam. Como é que você vai saber como é que o animal sente se ele não fala, né? Mas aí me dá a impressão que as pessoas querem que o animal fale em português, sabe? As pessoas querem que você chegue para uma galinha e fale assim, você tá bem? E que ela responda assim, hoje eu tô mais ou menos, né? Porque os animais se comunicam o tempo todo, se nós estivermos disponíveis para olhar. Então, é isso que a ciência do bem-estar animal busca, entender como os animais se sentem. Daí tem, basicamente, 2 eixos de diagnóstico. Existem os indicadores fisiológicos de como um indivíduo se encontra, se ele está bem, se ele está feliz ou se ele está sofrendo. E existem os indicadores comportamentais. Tá? Então, isso é uma área fascinante de uma tentativa de entender melhor o outro, que é o animal, né? Porque o ser humano fala também, mas o ser humano... A gente não tem certeza como é que o outro ser humano está, né? Até porque a gente pode mentir. Não é? Então, assim, é possível saber como um animal se sente numa aproximação muito, muito real
da situação como percebida pelo animal, tá? É tentar entender como o animal se sente. Claro, não é perfeito, e daí dá até para entrar em problemas filosóficos, o problema da outra mente, tudo isso. Mas no mundo real, no mundo prático dos problemas que os animais enfrentam, é muito fácil saber que um animal não quer ir para o batedouro, que um animal não quer viver numa gaiola. Então, esses problemas, os mais, assim, críticos, eles são os mais fáceis do ponto de vista científico, tá? Muito fáceis de ser entendido. Então, a ideia da ciência do bem-estar animal é essa, entender como um animal se sente na situação em que ele se encontra. E a gente tem elementos na medicina veterinária para se aproximar dessa resposta, né?